Bom dia, pessoal. Olha, prova da gente, a recuperação, a lei de Newton, primeira lei, princípio da inércia, é aquela que diz que se a força resultante for zero, esse corpo obrigatoriamente ou está em repouso ou em movimento retilíneo-uniforme. Aí vem aqueles alertas. Se ele falar está em repouso, obedece a primeira lei de Newton? Não. Está em movimento retilíneo-uniforme, obedece a primeira lei de Newton? Não. Somente se estiver em repouso ou em movimento retilíneo-uniforme. É muito importante lembrar disso. É o princípio da inércia, a primeira lei de Newton, obedece à inércia. E o que diz a inércia? Se um corpo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. Se está em movimento, a tendência é continuar em movimento. Agora, a primeira lei diz, isso só obedece se a força resultante for igual a zero. Movimento retilíneo uniforme é um movimento da inércia, não tem força resultante, ela é igual a zero. Tá certo? E a segunda lei? A segunda lei é aquela que diz, é mais comum, força resultante é igual a massa vezes aceleração. F é igual a m vezes a. O que diz essa lei? Se você aplica uma força, ela não for zero, esse corpo vai ter uma aceleração. Ele vai estar acelerado. Ou ele está aumentando a velocidade, ou então está diminuindo a velocidade. Ou está acelerado ou retardado. Aí vale para ele algumas forças, como tem um peso. O que é o peso? Massa vezes gravidade. O que é força de atrito? É a força que faz o corpo frear, é sempre contrário ao movimento. Tá certo? Tem um atrito estático e dinâmico. O estático é o do repouso, o dinâmico é o do movimento. E a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é aquela mais comum que a gente escuta muito. Toda ação corresponde a uma reação. Se você recebe uma ação, seu corpo aplica uma reação. A batida de um carro, ele é aplicação, ele é a massa, porque ele recebe a reação. Chuta uma parede, você chuta a aplicação. O dedo dói, porque recebe a reação. Então essas são as três leis de Newton. E a terceira é a da ação e reação. Primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que é força igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton é ação e reação. Bora fazer um exercíciozinho para relembrar isso aí. Não tenha medo não, que a prova não está difícil não, tá boa. Quem estuda, já mandei as páginas para você ajudar do livro e do caderno também, quem vai usar o caderno. Então essa questão aqui, ó. Questão 1. Uma partícula de massa. Aí você vai só botando a massa. Massa é 5, vou precisar. Executa um MUV. O que é MUV? Movimento uniformemente variado. Se fosse MRU, movimento retilíneo uniforme. Esse aqui tem força, então não obedece a primeira lei de Newton. Só obedece a primeira lei de Newton o movimento retilíneo uniforme. Qual a distância que ele anda? Olha o percurso dele aí, o ΔS. Ele andou 4 metros. E sua velocidade mudou de 3 para 5. Então aqui é a velocidade inicial. E aqui é a velocidade final. Velocidade final. Velocidade final. O que você tem que entender é o seguinte: a lei compreender o problema e pegar os dados. Bota o dado, marca, saber o que é cada um. Então no teu problema tem uma massa, tem uma distância, tem velocidade inicial e tem velocidade final. O que ele pede para você calcular? Qual é o valor da força resultante que atua nesse corpo? Gente, força resultante em movimento variado é a segunda lei de Newton. Para você aplicar aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Seria bom se já tivesse os dois aqui, ó. A massa tem, mas a aceleração não tem. Se viesse os dois já no problema, a massa e a aceleração é só pegar e fazer o produto. Mas aí está faltando aceleração.
Como é que eu faço para encontrar o valor da aceleração? Está faltando lá o valor do ar. Mas eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade final e tenho distância, tem uma equação que me permite calcular, a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, duas vezes a aceleração, vezes a distância. Olha a equação de Torricelli, lembra? Lá do começo do ano. Então eu posso calcular a aceleração com esses dados, ó. Tem uma distância, tem uma velocidade inicial, tem uma velocidade final. Vou botar aqui, final 5 ao quadrado, inicial 3 ao quadrado, duas vezes a aceleração, não sei, a distância é o delta S, que ele realizou, está aqui, ó, 4 metros. Então vamos atrás da aceleração. 5 ao quadrado dá 25. 3 ao quadrado dá 9. 3 ao quadrado dá 9. 2 vezes 4 dá 8. Vamos em busca da aceleração. Boto 9 para cá, ó. Menos 9, 8 vezes o ar. Vamos em busca do ar. Vou pegar a hora com aquele aqui. Deixa eu ir logo à disposição. Vamos lá. Parei aqui, ó. Vamos continuar. 25 menos 9, 16. 8 vezes o ar. Então, A vai ser igual a 16 sobre 8. Olha, achei o valor do ar. 2 metros no quadrado. Mas o problema está pedindo o valor da força restante. Então vamos lá calcular a força restante. Força restante. Barra vezes aceleração. Força resultante. Até o valor da massa. Massa é 4, né? Aceleração. Então a gente dá o valor da aceleração. Encontrou a aceleração primeiro e calculou o valor da força restante, que é o que ele está pedindo no final. Direto, aplicando nas fórmulas. Cuidado com outra coisa também, não se usa quilômetro por hora, muito comum aparecer, daí já foi usado muito. Questão 2. Novamente eu digo, leia, procure os dados, o que que tem. Tá? Um corpo de massa igual a 2, então aqui é a massa. Massa 2. Parte do repouso. A velocidade inicial é igual a 0. Parte do repouso, a velocidade inicial é igual a 0.
Sob a ação de uma força de 40. Então aqui é a força restante. 40 newtons durante um tempo de 5 segundos. Qual é o valor da aceleração desse corpo aí? Pedindo. Qual é o valor da aceleração? Olha, gente, a velocidade variou. A velocidade passou de 0, que é o repouso, para um valor qualquer, sob a ação de uma força, é porque ele está sofrendo aceleração, ou uma desaceleração. Então, como é que a gente acha o valor dessa aceleração? Na letra A. Força resultante é máxima desaceleração. A força restante foi dada, quanto é? 40. A massa eu tenho, quanto é o valor da massa? 2. Aceleração eu vou calcular. Então, aceleração 40 dividido por 2. Aceleração vai ser igual a... Aí 20 metros por segundo a aceleração. Na letra B. O corpo saiu do repouso e qual é a velocidade dele depois de 30 segundos? Saiu do repouso, velocidade 0. Depois de 30 segundos ele está com qual velocidade? Se existe força, tem mudança de velocidade. Então, bora. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. A equação da velocidade. Velocidade final é igual à velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Então a velocidade final vai ser igual. Não sei, quero saber. Velocidade inicial é 0, porque estava no repouso. Aceleração 20. E o tempo que ele está pedindo? Tá aqui o tempo, tem aqui, ó, 30. Então, depois de 30 segundos, ele está com essa velocidade aqui, ó. Está com a velocidade de 600 metros por segundo. Então, cuidado com isso. É só a dinâmica, é só ter cuidado com as palavras, com o que ele está dizendo. É seguir o que ele está dizendo. Tudo que ele falar é importante. Questão 3, tem ali dentro da questão 3. Você vê a questão 3, ó, tem uma coisa ali interessante. Ele está executando movimento retiliforme. A questão 3 é considerada uma questão teórica. Não sei se você percebeu isso aí. Se tem alguém tentando fazer conta, é lembrar do conteúdo, ó. Movimento retilíneo uniforme. No MRU. No movimento retilíneo uniforme, foi o que nós falamos, a força restante é 0.
força restante tem que ser igual a zero. Por quê? Porque nessa situação aí só pode acontecer ele estar em repouso ou MR, que é esse cara aqui, ó. O caso do problema. Então essa força não pode existir, ela tem que ser zerada. E a força que zera ela, ele diz, tem uma força de atrito. Ele está sendo puxado para cá com essa força F igual a 80. Mas existe uma força de atrito, que faz ele andar com movimento retiliniforme. Faz ele andar com velocidade constante em linha reta, é a mesma coisa. Faz ele andar com aceleração zero, é a mesma coisa. Essa força que faz ele andar com velocidade constante é uma força de sentido contrário, chamada de força de atrito. Qual deve ser o valor da força de atrito para zerar essa força aqui, ó? É lógico que você já pensou, tem que ser quanto? Por que 80? Porque ela só vai ser zero, a força restante entre essas duas, se elas tiverem mesma direção, sentido contrário, tiver o mesmo valor. Então ela tem que ser 80. Por isso que eu digo, isso é uma questão teórica. Estudem e depois eu mando outra atividade.